Boa noite, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Boa noite, muito bem-vindos vocês que nos assistem pelo YouTube de outros lugares, de outras igrejas, vocês que amam a Palavra de Deus, muito bem-vindos, que vocês sejam ricamente abençoados. Vamos ver quais são os motivos de oração deste dia de hoje. Quero convidar você também a estar orando conosco pelos seus familiares, por aqueles que estão à sua volta. Nós estamos felizes com os aniversários nesse tempo de Mônica e Gino, de Rose, de Fátima, de Guido, de Vivian, de Hugo. Estamos pedindo a recuperação dos familiares do pastor Marcelo, principalmente da sua sobrinha Érica, acometida de Covid em um estado bastante grave. Agradecemos a Deus a recuperação do Fernando, da Sandra e do Heraldo. Que Deus abençoe também a recuperação de Rejane, Marilac, Agnello, Antônio, Janice e Márcia Menezes. Que Deus abençoe também a Edna Vieira e o Nelson de Arraial do Cabo. Estamos orando por aqueles que perderam seus queridos. Esta semana passada tivemos a perda da Juliana. Continuamos orando pela família, orando pelo Lailson, pelos seus familiares. Joel e Andréia pedem oração pela Ana Clara. Vamos estar lembrando de orar. Os governantes do nosso país são alvo das nossas orações. Temos orado constantemente pelos governantes e precisamos fazer isso. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Orar pelos governantes. Orar por aqueles que têm os destinos da nossa pátria nas mãos, ou pelo menos pensam que têm os destinos da nossa pátria nas mãos, porque os destinos da pátria estão nas mãos de Deus. Por isso oramos a eles, por eles, e pedimos que Deus os abençoe e os transforme de sabedoria. Vamos orar pelos profissionais de saúde, esses grandes heróis deste momento que vivemos, pelos pastores, missionários, pelos mais vulneráveis, pela campanha de vacinação. Estamos trabalhando no sentido de minimizar a fome e as necessidades daqueles que estão no entorno da nossa igreja. Estamos trabalhando com doação de cestas básicas, também atendimento a outras questões sociais. Isso tem caracterizado o trabalho de nossa igreja, sempre dirigido pela Rose, que faz isso com muito carinho, muita dedicação. Então, se você sentir no seu coração o desejo de doar uma cesta básica para uma família que se encontra em situação de bastante necessidade, você pode fazer uma doação através da conta do Itaú da nossa igreja, da pessoa jurídica de nossa igreja. Vai aparecer aí na sua tela, número da conta, também a agência. Cada cesta básica tem um valor de R$ 57,00, uma cesta bem completa, que dá para sustentar uma pequena família por algum tempo. Estamos também aceitando doações para uma instituição que cuida da recuperação de dependentes químicos. Se chama Chácara dos Profetas. Lá há 60 homens de várias idades lutando para abandonar o vício. Ali recebem apoio, alimentação, apoio espiritual, isolamento de que eles precisam, e eles são cuidados ali. Então, estão passando momentos muito difíceis, porque as doações diminuíram muito. Então você pode doar, seja um valor, seja alimentos, seja roupa de cama, material de limpeza, higiene, tudo é bem-vindo. Então você pode ligar para o 3283-6047, falar com a Kátia, e você pode então também ir ao templo da nossa igreja, que fica na Rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos aqueles que têm sido dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Isso tem permitido que a igreja continue fazendo o seu trabalho, suas atividades, evangelização, apoiando missões, apoiando trabalhos sociais, fazendo também o pagamento de todas as suas obrigações, porque você tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas. Deus abençoe você.
Nós vamos orar agora e logo depois nós queremos apresentar a vocês algumas das ações que têm sido feitas na área social. Temos aí algumas fotografias, algum pequeno filme, e você vai poder ver justamente esse trabalho que temos feito como igreja para abençoar pessoas que estão passando momentos de necessidade. Ok, vamos orar primeiro, logo depois vamos ver esse trabalho da ação social e então ter o nosso estudo bíblico. Hoje é o Oração e Ação Estudo Bíblico, estamos estudando o livro de Joel. E você sabe que nós temos o Oração e Ação quarta, quinta e sexta, às 19h30 pelo YouTube. No domingo de manhã, às 9 horas, temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Depois, às 10h30, nosso culto matinal pelo YouTube. Depois, às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Infantil pelo Zoom. E à noite, às 19h30, pelo YouTube, nosso culto em família. E você está convidado para estar em todas essas programações. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Quero suplicar as tuas bênçãos para esse momento de estudo da tua palavra agora, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa estar nos ungindo com compreensão, com discernimento, com a bênção que só dele pode vir. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, pegue sua Bíblia, já deixa aí em Joel e vamos primeiro assistir essas cenas da ação social. Logo depois voltamos para o estudo bíblico. Que bom podermos ver esse trabalho, um trabalho simples, mas eficaz, um trabalho que tem trazido alívio às famílias no nosso entorno. Graças a Deus pelas suas doações, ok? Vamos então lá abrir a nossa Bíblia agora em Joel. Abra aí, Joel capítulo 2. Nós hoje vamos estar lendo dos versículos 18 a 27. Nós vimos no livro de Joel aquela grande praga de gafanhotos, que, como nós sabemos, também representa não só a invasão de insetos, mas profeticamente a invasão de exércitos de povos inimigos, ou até mesmo alusões ao juízo final na volta de Cristo. Nós vimos então a devastação daquela praga de gafanhotos ali na Palestina. E agora nós vimos na semana passada a misericórdia de Deus mudando os destinos daquele povo diante do arrependimento e mudança do povo. Um povo que estava em rebeldia, agora está passando por um momento de mudança, de arrependimento, de compreensão que é preciso se aproximar e fazer a vontade de Deus. Vamos ver hoje então do versículo 18 ao 27, que diz assim: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E vós não entregarei mais o opróbrio ou a vergonha entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta,
Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida, a chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serodiã. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e do óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Muito bem. Depois daquela grande invasão de gafanhotos na Palestina, que destruiu toda a plantação, que deixou famintos os animais, que destruiu a alegria, destruiu as famílias, destruiu o equilíbrio emocional daquele povo, destruiu inclusive o seu equilíbrio religioso, tudo estava assim completamente atacado por aquela grande praga de gafanhotos. Fome graçando, secando-se a água, parou a chuva, começaram os incêndios. Depois disso tudo, o povo refletiu e pôde perceber que o seu maior problema não era a chegada de um inimigo, do gafanhoto, ou se fosse um exército, como fosse. O seu maior problema era o distanciamento de Deus. Eles perceberam isso. Agora vamos indo versículo a versículo, vendo essa manifestação da misericórdia do Senhor. O texto do versículo 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Quero chamar a atenção para duas expressões aqui. Primeiro, compadeceu-se. Deus teve compaixão do seu povo. Deus tinha dado uma ordem para que aquela nuvem de gafanhotos e as alusões a exércitos estrangeiros que poderiam atacá-los, que isso fosse uma vara de castigo para aquele povo. Aqueles gafanhotos, na realidade, não estavam ali casualmente, mas foram um envio ou uma permissão de Deus, né? Mas o texto diz que quando o povo mudou o seu coração, o povo se arrependeu, Deus teve compaixão. O texto diz: compadeceu-se o Senhor. E vai dizer mais, vai dizer assim: compaixão ou compadeceu-se do seu povo. Uma outra questão muito importante é que Deus tem uma aliança com o povo, com o seu povo. Deus não vira as costas para suas próprias promessas. Aquele é o povo da aliança de Deus, o povo de Deus. Ele tem compaixão do seu povo que se arrepende, derrama sobre o seu povo a graça e ele mantém a sua aliança com o seu povo. Versículo 19: e respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio ou à vergonha entre as nações. Tudo aquilo que havia sido retirado daquele povo
diante aquela grande nuvem de gafanhotos que havia destruído todos os meios de subsistência deles, agora estava sendo restituído por Deus. Aqui nós estamos tendo alusões à restituição. Voltaria todo o cereal, voltaria o vinho e voltaria o óleo. Por quê? Porque com o envio das chuvas que nós vamos ver ali na frente, com o envio da fertilidade, do sol, das águas da terra, tudo começou a brotar e rebrotar. Então tudo aquilo que havia sido retirado do povo como um castigo, né? Os cereais, o vinho, o azeite, que eram elementos extremamente básicos para aquele povo, agora começava a retornar. Restituição material estava acontecendo para com o povo de Deus. Mas o texto vai mostrar no versículo 20 o seguinte: mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós. Está se referindo aqui ao exército de gafanhotos, as grandes nuvens, bilhões de gafanhotos vindos do norte. É interessante observar que na história de Israel, na história da Palestina, do povo de Deus ali em Israel, os seus principais e quase únicos inimigos sempre vieram do norte. Os assírios, os babilônios e outros sempre vindo do norte. Então, é claro que está se fazendo uma alusão à destruição da nuvem de gafanhotos, mas esse deslocamento do norte para o sul sobre o povo de Deus, a terra do povo de Deus, sugere também que está se referindo ao deslocamento de exércitos inimigos também. Ele está fazendo uma promessa no versículo 20, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. E vai dizer, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda, ou seja, o seu pelotão de frente, à frente da nuvem de gafanhotos, para o mar ocidental. Quando se refere aqui ao mar ocidental, está se referindo ao mar da Galileia. Então, aquela nuvem de gafanhotos iria agora por sobre o mar da Galileia e eles morreriam ali afogados no mar da Galileia. E depois diz, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, que é o mar da Galileia, e a sua retaguarda para o mar ocidental, aqui se referindo ao mar Mediterrâneo, aquele mar que banha ali a costa da África, banha a Palestina, vai banhar a Europa, inclusive a Ásia Menor ali, né? Então, aquela grande nuvem de gafanhotos, parte dela iria para o mar oriental, que é o mar da Galileia, parte dela iria para o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo, e seria uma forma de destruição daquelas nuvens ali de gafanhotos, né? E o texto vai dizer, subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. É interessante observar aqui, vocês imaginem nuvens de bilhões de gafanhotos morrendo, aquilo certamente daria um cheiro de podridão muito grande. Mas como nós estamos sempre tratando aqui também de alusões a exércitos humanos também, eu quero lembrar que quando havia grandes derrotas de exércitos inimigos ali do povo de Deus, como aconteceu a grande derrota contra Senaqueribe dos assírios, o rei dos assírios, em que numa noite morreram 185 mil soldados assírios que estavam cercando, sitiando Jerusalém. Também ficaram ali exércitos com milhares mortos, e até que se enterrasse aquele povo todo, também subiria um grande mau cheiro, uma grande podridão. Então ali há sempre, nesse texto, nós sempre vamos vendo alusões paralelas sobre exército de gafanhotos e exército de inimigos do povo de Deus ali, né? Ok, versículo 21 então,
Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Muito bem. Agora o Senhor vai dizendo àquela terra: não tenha medo, porque o Senhor mudou o destino de vocês. O Senhor se compadeceu de vocês. É interessante observar que esse termo aqui, ó terra, como está no versículo 21, não temas, ó terra, não está se dirigindo propriamente à nação. Essa palavra original de terra que se dirige, está falando com relação à terra mesmo, a terra, origem de todo plantio, de toda germinação, a terra vermelha daquele lugar ali. Então é interessante porque está se dizendo: olha, terra, você que sofreu tanto com a grande nuvem de gafanhotos que destruiu tudo que havia em vocês, você agora vai ser restaurada. Você vai ter restituída a sua fertilidade, vai ter restituído as plantas que habitam aqui em você, né? Interessante que essa palavra referente à terra aqui, quando ele diz não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas, é a mesma alusão à terra que se fez lá em Gênesis, quando disse que o homem foi feito do pó da terra, desta terra, né? Deus realmente faz grandes coisas. Fez o homem da terra. Deus agora está fazendo aqui uma restituição a essa terra que havia se tornado uma terra seca, uma terra infrutífera, uma terra queimada pelos incêndios. Agora tudo está sendo restituído. O versículo 22 vai dizer: não temais animais do campo, aqueles animais que estavam famintos, morrendo aos milhares por falta de alimento. Agora o texto se dirige com a palavra profética a eles: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, tornar-se-ão verdes, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Então, primeiro, o texto falou que estaria sendo restituído a alimentação básica, que estava ali nos cereais, no vinho e no azeite. Não só a alimentação, mas o azeite também era o combustível para a luz noturna, porque eles estavam na escuridão, não tinha azeite, não tinha combustível para a luz noturna, para as lamparinas, para os lampiões. Está se referindo ao azeite, que também é remédio naquela cultura, o próprio vinho, que é um símbolo da alegria, naquele contexto, mas também como remédio e como alimento, e os cereais, que eram a alimentação básica, o trigo, a cevada, alimentação básica ali para aquelas pessoas. Mas agora se dirigindo também e falando no rebrotar da alimentação secundária, que seria o figo, as uvas não mais primária também, porque delas é feito o vinho, né? Ok, versículo 23 então vai dizer: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Lembre-se que Sião aqui sempre tem uma relação profunda com o Monte Sião, com o templo e, logicamente, com a presença de Deus. Então, alegrai-vos, pois, filhos de Deus, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serodiã. Muito interessante isso aqui. O texto vai dizendo para o povo: olha, eu vou restaurar tudo, vou mandar a chuva que outrora acontecia. Ou seja, toda aquela seca naquele lugar, toda a destruição da vegetação, certamente fez com que o leito dos rios baixasse, os lençóis freáticos baixassem, e não havia chuva, já não havia mais chuva, sem chance de recuperação para aquele verde que ali houvera outrora. Mas o texto diz: olha, eu vou recuperar a chuva de outrora, mesmo que climaticamente não houvesse uma possibilidade de recuperação, porque a seca gera mais seca.
o Senhor está dizendo, quem controla isso tudo, meus filhos, sou eu. E eu vou mandar sobre vocês, aí ele diz, a chuva temporã e serodiã. Porque naquela região havia necessidade de que houvesse 2 estações chuvosas para que eles tivessem restauração de colheita. Havia a chuva temporã, essa chuva temporã, ela acontecia no momento do plantio, né, do momento do cultivo, normalmente acontecia em outubro, e aí na hora do cultivo tinha que ter chuva, né? E depois vinha a chuva serodiã, que acontecia meses depois, ali por março e abril, que era o tempo do fruto desenvolver em tudo aquilo que havia brotado a partir da primeira leva de chuvas. Senão os frutos ficariam murchos, ficariam minguados. Mas Deus garantiu a eles, eu vou mandar a chuva na sua sequência certa e na medida exata, para restaurar. E aí o Senhor mandando, tudo aquilo foi se restaurando. Versículo 23 diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. 24 agora, as eiras, ou seja, as linhas de plantio, se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ou seja, estará restaurado, restituído todo o ciclo básico de alimentos e de vida. 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ou seja, aqueles gafanhotos não foram um acaso, mas eles foram enviados realmente por Deus. E aqui ele constata isso, para que o povo despertasse do seu maior mal, que seria o afastamento de Deus. Versículo 26 diz, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Ok? Finalmente, versículo 25, sabereis que estou no meio de Israel. Agora sim o Senhor volta ao meio do seu povo, né? Porque o povo havia se afastado de Deus, havia sido um povo que se tornou idólatra, que se tornou um povo de adoração mecânica. Deus não estava nesse negócio, e agora ele diz, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então é interessante observar que houve a restituição de todos os elementos naturais essenciais para o povo de Deus, mas também houve uma restituição espiritual para aquele povo e a partir também do arrependimento daquele povo. O versículo 26 nos fala da restituição do louvor. Veja aí, comereis abundantemente, vos fartarei e louvareis o nome do Senhor. Restituiu-se o louvor espiritual daquele povo. Mas também está dito a partir do versículo 27 que há uma outra restituição. Veja aí, sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, a restituição divina da presença de Deus no meio do povo. Aquele povo havia se afastado de Deus, virado as costas para Deus. Há também a restituição da alegria daquele povo. Veja no versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Aquele povo que estava entristecido, abatido, completamente desanimado, quando arrependido, usufruiu da compaixão e da aliança de Deus. Deus restituiu o que havia de material, mas restituiu também o que havia de espiritual. Entre as restituições, a alegria de estar com o Senhor. Não há alegria fora do Senhor. E, finalmente, nós temos a restituição da honra para aquele povo, porque aquele povo estava cheio de opróbrio, ou seja,
de vergonha, porque embora fosse o povo de Deus, ele não tinha como testemunhar de que era povo de Deus. Você já pensou em uma situação contemporânea, alguém que está vivendo um momento de pecado? Por exemplo, um homem que está vivendo um momento de adultério, está com uma companhia com uma outra mulher em adultério, como é que ele vai falar do amor de Deus ou falar da necessidade de vida santa para um outro que está com ele, se ele está em adultério? A sua honra está completamente comprometida. Isso é o que estava acontecendo com o povo de Deus naquele momento. Eles estavam vivendo uma vida de afastamento, uma vida de idolatria, uma vida de pecado, tanto que no fim do trecho que nós lemos anteriormente, o versículo 17 aí do capítulo 2, antes do texto que lemos hoje, a última pergunta dos povos em volta do povo de Deus era essa. Olha o finzinho do versículo 17. Onde está o seu Deus? Como quem diz assim, que Deus vocês têm que permite ou que poderia viver com vocês no estado de vida que vocês estão levando? Aquele povo estava longe de Deus, mas agora aquele povo está com a sua honradez restituída. O versículo 27, que é o último versículo do texto que nós lemos hoje, diz: sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aquele povo recuperou a honra, a sua honra. Então, restituição material, o azeite, o vinho, o trigo, a chuva, tudo aquilo que eles precisavam, uma restituição espiritual também, a alegria, a honradez, a presença de Deus no meio daquele povo. Eles estavam também tendo até mesmo o seu louvor e o seu culto restituído e restaurado. Muito bem, vimos até aqui então o que está acontecendo, uma grande reviravolta aqui na história do povo nos tempos de Joel, e a partir da próxima quarta-feira nós vamos estar caminhando agora para o versículo 28 do capítulo 2 de Joel, quando vai começar uma segunda fase da restauração do povo. Agora, uma promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus sobre aquele povo. Que coisa linda! Derramamento do Espírito Santo aqui no Velho Testamento. Nós vamos ver isso na próxima quarta-feira, ok? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar agora, nos despedindo desta oração e ação, estudo bíblico, nesta quarta-feira. Nós estaremos juntos amanhã no Oração e Ação Jovem. Mas vamos orar antes de nos despedirmos. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Quero suplicar perdão para os nossos pecados. Te suplico que haja bênçãos sobre os aniversariantes da nossa igreja, sobre este povo que amamos tanto. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão enfermos. Alguns estão em estado grave no hospital, como Érica, Senhor, sobrinha do pastor Marcelo, e outros. Tem misericórdia, Senhor, suplicamos a tua misericórdia. Consola também, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor Deus, quero suplicar bênçãos sobre os governantes da nossa pátria. Senhor, abençoa os bons, corrige os maus, Senhor, e que possam permanecer na direção da pátria aqueles que são bons e que vivem segundo a tua vontade. Senhor Deus, quero suplicar que abençoes também os profissionais de saúde, pastores e missionários também. Também, Senhor, os mais vulneráveis sejam abençoados. Eu te peço, abençoa a vacinação que está havendo no nosso país. Senhor, salva o Brasil, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia do Brasil, salva o nosso país. Senhor Deus, tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço, não porque haja mérito, mas pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela tua fidelidade e graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos nos ver amanhã no Oração e Ação Jovem às 19h30. Até lá.